Eu cumprimento todos os nossos amados irmãos e ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nesse momento deixar uma mensagem que encontra-se em Provérbios, capítulo 14, do verso 1, que diz assim: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as próprias mãos. Amém? Vamos fazer uma examinação nesse versículo. Vamos começar aqui por toda. Ele diz assim, toda mulher, né? Quando ele fala que toda, ele está generalizando as mulheres. Amém? E quando ele fala a respeito da mulher, ele está falando a respeito de uma pessoa do sexo feminino em relação ao seu esposo, seus filhos, a sua família. Amém? Aqui em 1 Timóteo, tem até um outro ensinamento também que é importante para a socialização da mulher, que diz assim: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente o da sua família, é pior do que o infiel e negou a fé. Então, pelos ensinamentos aqui de 1 Timóteo 5,8, a mulher, ela tem que cuidar da sua casa, da sua família. Amém? Vamos voltar à mensagem, diz assim: toda mulher sábia. A mulher sábia, humanamente falando, aponta para uma mulher que tem muito conhecimento. E espiritualmente falando, aponta para uma mulher que se dedicou ao serviço de Deus e buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Aqui em Lucas 10:41, nós temos um outro versículo que esclarece ainda melhor essa mensagem. Diz assim, e respondeu Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Então aqui nós podemos observar que tinha duas mulheres. Uma se dedicou ao serviço da casa, aos seus afazeres, e a outra se dedicou a ouvir a palavra de Deus. Em Eclesiastes 3:1 diz que há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Às vezes a mulher, ela tem um tempo de adorar a Deus. Às vezes muitas mulheres, elas vão para a casa de Deus, mas elas, quando chegam na casa de Deus, ao invés de elas prestarem atenção naquele ensinamento, elas começam a conversar entre si, contando muitas das vezes o que aconteceu, o que ocorreu na sua vida, dentro da sua casa, o que está acontecendo no meio da sua família. Mas aqui nós podemos observar que Maria, quando ela teve a oportunidade de encontrar com Jesus, ela se dedicou a ouvir aquilo que Jesus tinha para ensinar. Assim também as mulheres, o dia que elas vão na casa de Deus, elas têm que procurar entender a ministração, o ensinamento da palavra de Deus. Porque eu acredito assim, que na minha simplicidade de ministro, a congregação ela é uma escola, a igreja é a classe e o ministro é o professor. Então todos os dias nós vamos à casa de Deus para receber uma aula a respeito de Deus e entender como nós chegarmos na presença dele através dos ensinamentos da palavra de Deus. Vamos voltar à mensagem aqui para nós entendermos melhor. Toda mulher sábia edifica a sua casa, né? Uma mulher que, quando se fala na edificação, se fala sobre uma mulher que colocou em prática tudo aquilo que ela aprendeu. Tem mulheres, amados irmãos e ouvintes, que elas vão para a casa de Deus, mas elas ouvem, absorvem a palavra de Deus, mas não é capaz de transmitir aquilo que ela aprendeu. Aqui em Provérbios 22:6
Diz assim a palavra de Deus: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer jamais se desviará dele. Né? Então aqui nós podemos observar um fato. Deus ele colocou a mulher, né, dentro do lar, deu essa oportunidade para a mulher, para também que ela, não para que ela seja só simplesmente uma cuidadora de lar, mas que ela também seja uma professora do seu lar. E que ela, tudo que ela aprenda dentro da casa de Deus, ela transmita para os seus filhos, porque esse ensinamento ele vai ser eterno dentro dele. Ele vem aprendendo de pequeno, vai crescendo, 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 e até quando ele envelhecer, ele não se afasta dele. Eu digo isso para você porque eu praticamente cresci dentro de Assembleia de Deus, vendo a minha mãe cantar em coral de Assembleia de Deus. E atrapalhei muitos cultos quando eu era pequeno, mas quando nós chegávamos em casa, a nossa mãe ela pegava a palavra de Deus e sempre dava um ensinamento de um bom comportamento, de como nós devíamos nos comportar dentro da casa de Deus e como nós devíamos, a necessidade de nós aprendermos aquilo que verdadeiramente estava sendo ministrada dentro da razão da palavra de Deus, amém? Dentro da casa de Deus onde nós congregávamos. Agora eu quero falar aqui a respeito dessa mulher tola, né? Diz assim, olha, toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derruba com as suas próprias mãos, amém? A tola, amados irmãos, ela é uma mulher que não tem inteligência, uma mulher ignorante, né? Uma mulher ignorante. Eu quero até contar aqui para vocês um fato que ocorreu na vida de um cidadão. Esse fato foi assim: um certo cidadão casou com uma moça, só que ele não tinha aquela condição financeira toda. Então eles tinham uma casa, ele conseguiu comprar uma casa de madeira, que a casa estava caindo os pedaços, a madeira toda apodrecendo, e ele começou a trabalhar, e foi trabalhando e foi depositando dinheiro, mas não falava nada para sua esposa. Ele foi depositando dinheiro, e quando ele viu que tinha condições dele desmanchar aquela casa, fazer uma nova casa e comprar os móveis e tudo mais, ele disse um dia para a esposa desse: mulher, não é bom que você vá passar uns 3 meses lá com a sua mãe? É bom que você passe uns 3 meses lá e deixe que eu me viro aqui. Está na hora de você cuidar esses 3 meses da sua mãe. E ela saiu para cuidar da mãe dela. Ele foi, deixou ela no aeroporto e ela foi embora. E ali ele pegou, mandou desmanchar toda aquela casa, mandou desmanchar a casa, mandou construir a casa, pintou, lajotou, colocou forro, comprou televisão, comprou sofá, comprou cama nova, fogão, foi comprando tudo que uma casa precisa. E quando passou-se os 3 meses, ele pegou e ligou para ela: mulher, acho que está na hora de você vir para casa, está na hora de você vir cuidar da nossa casa. E ele mandou o dinheiro para ela, ela pegou o avião e voltou novamente. Ele foi no aeroporto pegar ela e colocou uma venda nos olhos dela e disse: eu tenho aqui uma surpresa para você. E levou ela. Ali colocou a venda nos olhos dela e levou, colocou no táxi e foi embora. Quando ele chegou lá e tirou lá do táxi, e quando ele colocou dentro da casa, que ele tirou a venda dos olhos dela, que ela começou a olhar tudo que estava pronto, ela olhou para a cara dele e disse assim: tu tinha mesmo que fazer isso, porque eu tenho 10 anos vivendo contigo, já estava na hora de tu reformar essa casa, e porque não sei o que, e falou muitas coisas para ele. E ele ficou triste. Mas só que ao lado da casa dele tinha uma vizinha. E quando ele saiu pela manhã para ir trabalhar, a vizinha encontrou ele e disse: poxa, vizinho, você é um homem muito caprichoso. Você é um homem muito caprichoso, gostei da forma que o senhor fez a sua casa. A sua casa é tão bonita, as lajotas, a pintura, os móveis ficaram tão bonitos dentro da sua casa. Toda mulher queria ter um esposo como o senhor. Eu quero dizer uma coisa para vocês, amados irmãos. Se a esposa dele tivesse falado a mesma coisa que essa mulher falou, com certeza ele ia dizer: minha esposa já falou isso para mim. Mas só que ela falou ao contrário, ela usou de ignorância com ele. E ali o tempo foi passando.
Passou-se mais um tempo, ele comprou um carro. Ele comprou o carro e também tentou fazer uma outra surpresa para a mulher. Colocou uma venda no rosto dela e levou para mostrar o carro. Quando ele tirou a venda do exame, é porque tu tinha mesmo era que fazer isso, porque nós estamos cansados de andar de bicicleta, de pés e porque não sei o que. E falou muita coisa para ele. E ele ficou calado, não falou nada. E quando foi passado uns 3 dias ali, né, a mulher, a vizinha de novo, viu ele lá na frente, ele lavando o carro, disse: poxa, vizinha, esse seu carro é tão bonito. Eu acredito que toda mulher queria casar com um homem caprichoso, ser um homem muito caprichoso. Eu vejo o senhor trabalhar fadigadamente para dar o de melhor para sua esposa. E ali naquele momento, aquele homem começou a se voltar, né, para aqueles elogios daquela mulher, né? E sabe no que foi que deu, amados irmãos? Ele foi embora, deixou a mulher e foi embora com a vizinha. Então, eu peço que você procure ver o que é de melhor nas pessoas. Não deixe com que você venha enxergar só aquilo que é ruim, entendeu? Porque você vendo o que é de melhor nas pessoas, você vai ter um companheirismo no seu lado. Amém? Agora vamos observar o que a palavra de Deus ela fala aqui em Provérbios 15 primeiro. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura aumenta a ira. Então, aqui nós temos um exemplo muito grande, né, de convivência social. É como eu falei para vocês no princípio, o livro de Provérbios ele é um livro de extrema e máxima de sabedoria, de ensinamento ético, de senso comum acerca de como nós vivemos uma vida reta. Eu espero, amados irmãos, ouvintes da palavra de Deus, que essa palavra ela tenha edificado a sua vida. E eu profetizo as bênçãos de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.